Olá, tudo bem? Itamar aqui. Qual o objetivo da diferenciação entre homem e mulher? Quais as funções que são próprias da natureza do homem? Por que o comportamento masculino está em crise? O que você pensa a respeito da apologia que a mídia faz em favor da homossexualidade, contrariando a heteronormatividade? Ou seja, o comportamento heterossexual, que é o normal. O que você pensa a respeito dos homens que negligenciam a sua responsabilidade de proteger, de trabalhar e de liderar? Qual a sua opinião sobre a incapacidade de muitos homens hoje cumprirem o seu papel de homem? Você sabe qual foi o conselho que Davi, homem segundo o coração de Deus, deu para o seu filho Salomão e que está relacionado com a ideologia de gênero? Essa provavelmente você não sabe, mas hoje você vai saber. Por que foi que Boaz levou aos anciãos o caso do resgate de Ruth? Qual é o símbolo que Boaz representa? Estamos hoje com escassez de líderes? Tudo isso e muito mais, agora no vídeo de hoje. Fique comigo até o fim, você vai aprender coisas que não sabe e juntos vamos continuar crescendo mais um pouquinho na graça e no conhecimento de Deus. Se inscreva no canal, clique no sininho e escolha a opção todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu para a sua vida. Já deixa o seu like, clicando aí no joinha, no gostei e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo! Que a paz do Senhor esteja com você. Hoje eu quero meditar com você sobre a poderosa palavra de Deus que nos oferece orientações, motivação e imaginação e inspiração em todas as áreas da nossa vida, incluindo a desconstrução da masculinidade bíblica. Desde o início dos tempos, o Senhor Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden para lavrá-lo e guardá-lo. Essa missão foi dada com propósito e significado, pois o homem foi criado com qualidades que demonstram virilidade, responsabilidade e liderança. Essas características não são acidentais, mas sim projetadas pelo próprio Criador para que o homem reflita sua imagem e seu propósito na Terra. Ao longo da Bíblia Sagrada, vemos que Deus criou o ser humano com apenas dois gêneros, masculino e feminino. Cada um foi concebido com papéis e responsabilidades únicas. Ao homem foram confiadas duas tarefas cruciais: cultivar e guardar o jardim do Éden. Isso implica liderança, responsabilidade e cuidado, não apenas pela criação, mas também por aqueles que estão sob sua proteção. Deus, em sua infinita sabedoria, condena o uso antinatural da sexualidade, reafirmando que a união entre um homem e uma mulher é o desígnio divino para a expressão saudável do amor e intimidade. Ele procura homens capazes para reverter situações adversas, homens dispostos a assumir a liderança e agir com sabedoria e amor. A Bíblia também nos ensina sobre a importância do autocontrole e moderação nos instintos sexuais. O ser humano é chamado a honrar o seu corpo, mente e alma, preservando sua pureza e santidade, como filhos e filhas do Deus Altíssimo. A masculinidade bíblica é caracterizada por um caráter protetor e provedor, não apenas para si mesmo, mas para toda a sua família. O homem cristão é chamado a espelhar o amor sacrificial de Cristo, sendo um guerreiro espiritual em sua casa e na sociedade, cuidando daqueles que Deus confiou sob seus cuidados. A história de Ruth, no capítulo 4 e versículos 7 a 12, nos apresenta um exemplo marcante de masculinidade bíblica em Boaz. Ele foi um homem que mostrou generosidade e responsabilidade. Ele agiu com integridade e sabedoria, sendo um modelo de masculinidade equilibrada. A masculinidade na Bíblia deriva da criação divina do ser humano. Cada homem e mulher são preciosos e criados com um propósito singular.
A masculinidade não deve ser entendida como superioridade sobre o gênero feminino, mas como um chamado para a liderança amorosa e abnegada, para proteger, prover e guiar com humildade e sabedoria. Infelizmente, vivemos em um mundo onde a erosão da masculinidade tem se manifestado de várias maneiras. A apologia à homossexualidade não só distorce a verdadeira identidade e propósito do ser humano, mas também desvia a atenção da missão que Deus confiou aos homens. A negligência da responsabilidade do homem em liderar e cuidar de sua família tem causado muitas feridas e instabilidade em nosso mundo. Neste momento crucial da história, o chamado à liderança masculina se torna ainda mais premente. Precisamos de homens que se levantem com coragem e determinação para serem verdadeiros líderes espirituais em seus lares, igrejas e comunidades. Homens que amam a Deus sobre todas as coisas e que têm como objetivo levar suas famílias à presença do Pai Celestial. Olhemos para Boaz como um símbolo bíblico de masculinidade. Ele não apenas era um provedor generoso, mas também assumiu a responsabilidade de redimir a família de Ruth, protegendo e cuidando dela com amor e devoção. Que possamos aprender com a história de Boaz e abraçar a verdadeira masculinidade bíblica, aquela que vem da criação divina e se reflete na provisão e proteção amorosa de nossa família. Que o Espírito Santo nos capacite a sermos homens e mulheres que honram o propósito para o qual fomos criados e que, juntos, possamos ser uma luz brilhante em um mundo que precisa desesperadamente do amor e da verdade de Deus. Deus fez o homem como homem e a mulher como mulher, por razões específicas. Aqueles que se dizem progressistas, mas que de fato levam a moral, os valores e os princípios a um retrocesso, tentam desconstruir a figura bíblica do homem criado por Deus, tentando relativizar aquilo que Deus fez como absoluto. Deus fez o homem ser masculino e a mulher ser feminino. Ponto. A diferenciação que Deus fez entre homem e mulher foi para que ambos se completassem mutuamente na união conjugal, tanto tornando-se uma só carne na conjugação carnal para gerarem filhos, quanto nos papéis diferentes que Deus designou para cada um. O ser humano, a coroa da criação, foi feito à imagem e semelhança de Deus. E quando Deus olhou para aquilo que havia feito, ele viu e concluiu que era muito bom. Deus fez e gostou daquilo que fez. O homem recebeu de Deus a missão de cultivar e guardar o jardim do Éden. O homem recebeu a tarefa de prover aquilo que a sua família precisa e protegê-la. Em nenhum lugar a Bíblia apoia o comportamento machista. Pelo contrário, de Gênesis a Apocalipse, o homem de Deus é apresentado como um homem que ama e respeita as mulheres, a sua esposa, os seus filhos e os seus pais. O apóstolo Pedro diz em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 7, vocês maridos, coabitem com a mulher de vocês com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vocês os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Paulo vai além. Em Efésios 5:25 ele diz, vocês maridos, amai a mulher de vocês, com um amor tão grande como aquele que Cristo amou a igreja, a ponto de morrer por ela. Diferente daquilo que é pregado pelos feministas de plantão, que não conhecem a Bíblia, a palavra de Deus incentiva o homem a amar, respeitar e honrar as mulheres. Cristo é o cabeça, o líder da igreja, e o que ele fez por ela? Amou-a com um amor tão grande a ponto de se entregar na cruz por ela. Da mesma forma, o homem é o cabeça da mulher em um relacionamento conjugal, mas não, obviamente, para pisar nela, para a humilhar ou menosprezar, e sim para amá-la de todo o seu coração, respeitá-la e honrá-la.
O homem precisa trazer proteção para sua esposa e para sua família. Esta é a tarefa que Deus lhe confiou. Nos dias de hoje, mais do que nunca, se fala em ideologia de gênero. Nós cristãos respeitamos cada ser humano como ele é, respeitamos a maneira de pensar de cada um, mas a ideologia de gênero está absolutamente contra o que nos diz a palavra de Deus. Por isso nós respeitamos, mas não aceitamos. Querer legitimar e dizer que a identidade de gênero ou ideologia de gênero, ou que a orientação sexual não depende da anatomia do corpo, que não depende do tipo de órgão reprodutor que a pessoa tenha, é uma afronta à palavra de Deus, que é clara e taxativa ao dizer macho e fêmea Deus os criou. Tiago, irmão de Jesus, escreve no capítulo 1 e versículo 8, o homem de coração dobre, de duplo ânimo, é inconstante em todos os seus caminhos, não tem firmeza, é vacilante. Esse não é o modelo bíblico para o homem que é a imagem e semelhança de Deus. Logo, muitos homens hoje fogem da responsabilidade de cumprir o papel de homem, de trabalhar, de se esforçar, de lutar para proteger a sua família e dar a ela as provisões necessárias. Pessoas desajustadas que levam a famílias desajustadas, que levam a uma sociedade desajustada. Você sabe qual foi o conselho que Davi, homem segundo o coração de Deus, deu para o seu filho Salomão e que está relacionado com a ideologia de gênero? No primeiro livro dos Reis, capítulo 2 e versículo 2, antes de morrer, Davi diz para Salomão: esforça-te, pois, e seja homem. Davi estava dizendo: Salomão, meu filho, cumpra o seu papel de homem, não fuja da responsabilidade, não seja negligente, cumpra o seu papel. Deus ainda está procurando homens assim, que vivam, que cumpram, que desempenhem a função que Deus lhes deu. A palavra de Deus nos conta que Noemi perdeu seu marido e seus 2 filhos. Uma de suas noras, chamada Orfa, foi embora. Mas Ruth, a outra nora, não a abandonou. Ruth e Noemi, nora e sogra, voltam para Belém, terra de Noemi, e Ruth vai recolher espigas no campo de Boaz, um parente próximo de Noemi, que por direito, dentro da lei do levirato, era o segundo que poderia comprar as terras de Noemi e se casar com Ruth. Quando Boaz viu Ruth recolhendo espigas no seu campo, ele a tratou como um homem deve tratar uma mulher, com generosidade, com ternura, protegendo-a, alimentando-a e favorecendo-a. Depois, Boaz levou o caso na presença dos anciãos de Israel, porque ele era responsável e sabia que não podia atropelar as coisas. Antes dele, havia outro que tinha o direito de comprar as terras de Noemi e casar-se com Ruth. Quando o primeiro na linha sucessória abriu mão do seu direito, então Boaz resgatou, remiu Ruth, casando-se com ela e tornando-se depois o bisavô do rei Davi. Boaz é um exemplo de masculinidade a ser seguido. Que Deus levante hoje mulheres para liderar, mas que continue levantando também os homens. Que os homens não fujam de suas responsabilidades. Que cumpram o papel que Deus lhes confiou. Que exerçam a masculinidade com firmeza e amor, com liderança e ternura. Se você gostou desse vídeo e se você concorda que esta mensagem é de Deus, se inscreva no canal, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário eu concordo e que Deus continue abençoando os homens cristãos. Me siga nas redes sociais para receber sempre uma mensagem de Deus. Se inscreva aqui no YouTube, siga Itamar Leite no Facebook e no Quai e Itamar Peleite no Instagram e no TikTok. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos nós e que possamos viver uma vida que glorifique o nome do nosso Criador. Grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.